A paz do Senhor para todos os irmãos aqui. Quem fala é o auxiliar Efraim. Estou aqui para contar um testemunho de pregação, libertação e revelação. Quando eu estava passando por um momento difícil, em tratamento, pois estava gravemente doente e realizando um tratamento de 6 meses, já faltavam apenas alguns dias para terminar. Um dia, um amigo meu, que era pastor e morava longe, chegou em minha casa e me convidou para pregar em sua cidade. Eu aceitei o convite e fomos juntos para a cidade natal dele. Lá, ele me apresentou sua casa e sua esposa. No dia em que eu iria ministrar a palavra, estive com o pastor na sala e começamos a orar. Durante a oração, peguei o telefone e entrei em contato com minha mãe para orar com ela. Enquanto estávamos orando, a noite chegou e era o dia da pregação. Eu me preparei para o culto, coloquei o paletó e a gravata vermelha. Quando cheguei na porta da igreja, vi a igreja lotada, com pessoas até do lado de fora. O pastor me chamou para sentar no altar. Sentei-me no altar e observei o culto, onde muitos receberam oportunidades para cantar, louvar e orar. Quando chegou minha vez, ministrei sobre a passagem do rei Davi, conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 16 em diante. Deus começou a se manifestar, e os irmãos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em línguas estranhas. Ao final da minha pregação, chamei os irmãos para que eu pudesse orar por eles. Quando disse, quem quiser oração, venha aqui à frente do altar, muitos começaram a ficar receosos. Eu os encorajei a se aproximar. Coloquei a mão sobre uma irmã e fiz oração. Quando coloquei a mão sobre outra irmã, ela caiu. Os irmãos a ajudaram, cobrindo-a com um pano. Ao orar pela próxima irmã, disse, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em Marcos 16, 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Nesse momento, um demônio que estava dentro de uma senhora começou a se manifestar. A maioria das obreiras fugiu da igreja, ficando apenas a missionária e a tesoureira. Elas seguraram a senhora que estava endemoniada, pois dentro dela havia um tumor. Procuramos óleo ungido, mas não encontramos. Eu e o pastor colocamos as mãos na testa da senhora e expulsamos o demônio. Quando repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, ela caiu. Levantamos a senhora, colocamos-na em uma cadeira e oferecemos água, pois ela estava com muita sede. Quando o culto terminou e todos já estavam dormindo, entrei no meu quarto e comecei a orar. Ajoelhado, apaguei a luz e me deitei na cama. De repente, meu corpo ficou paralisado. Não conseguia mexer, falar, apenas ver e escutar. Olhei para a parede e vi um grande espelho. Nele, percebi um ser demoníaco todo de preto, com olhos vermelhos, olhando para mim pelas minhas costas. Um demônio pequeno e preto subiu na cama, e ao encostar perto de mim, senti um frio intenso, como se um defunto tivesse saído da cova. Pela manhã, consegui mexer o corpo, tomei meu remédio e fui orar. À noite, ajoelhei-me novamente e clamei ao Senhor. A presença de Deus era tão forte que as lágrimas não paravam de escorrer pelo meu rosto. Quando apaguei a luz, meu corpo paralisou novamente. Vi um enorme morcego preto e vários outros menores no quarto, o que me causou grande temor. Mas lembrei de Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, e te sustentarei com a minha destra fiel. Depois de algum tempo, os demônios desapareceram, e consegui mover meu corpo novamente. Na manhã seguinte, fui diretamente com o pastor para o monte. Oramos, clamamos ao Senhor, e ao descer do monte e voltar para casa, no meio do culto, encontrei uma mulher. Disse a ela para marcar uma visita com o pastor, pois havia algo em sua casa que Deus não aprovava. O pastor me chamou para visitá-la. Ao chegar na casa dela, conversamos e ela nos apresentou seus filhos e filhas. Começamos a orar pela filha, e um demônio começou a se manifestar. Repreendemos em nome de Jesus, e a menina foi libertada. Oferecemos água a ela,
pois estava com muita sede. Oramos pelo menino, mas nada aconteceu. Quando olhei diretamente para a mãe, percebi que algo a afastava até a porta do quarto. Eu disse a ela que o Senhor havia me revelado que havia algo dentro de seu quarto, e que só obteria vitória ao se livrar disso. Ela me confessou que havia um altar em seu quarto. Perguntei se ela era ex-mãe de santo, e ela disse que acreditava que, se jogasse fora, seria amaldiçoada e não teria sorte na vida. Portanto, ela não o jogou fora e queria dar a alguém. Passado algum tempo, chegou o dia de eu voltar para casa. Peguei a passagem e retornei para casa. Isso é tudo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.